De hoje em diante escolho viver com Jesus, como um barco que alcança o porto, eu encontrei... Tá certo? Bem, gente, nós vamos começar aqui agora, tá? Nós vamos começar nesse momento. E eu espero que seja uma experiência muito boa para vocês, tá bom? A cada sábado nós vamos estar aqui com o vídeo aberto, tá, no YouTube. O link está aqui, o Ronaldo sempre está compartilhando. Se puder, Ronaldo, põe aqui no bate-papo novamente o link, tá bom? Eu agradeço. Já está aqui, né? Já está aqui o Zoom, mas eu não estou vendo o YouTube. Aí você, por gentileza, só coloque novamente aqui. E aí você pode compartilhar com seus amigos. E hoje nós vamos entrar no segundo estudo, né? No segundo estudo sobre esse livro aqui, que é o livro Nisto Cremos, tá? Então, nós estudamos a semana passada sobre a importância da Bíblia, o que é revelação especial, o que é revelação geral. Nós estudamos aqui o significado de teopneustos, como Deus utiliza os escritores, quer sejam os apóstolos, quer sejam os profetas, e assim vai. E hoje nós vamos fazer uma introdução geral sobre um tema que é muito importante, que é a Trindade. Tá? A gente vai falar um pouco sobre isso agora. No finalzinho, eu vou abrir, o nosso momento vai ser mais dedicado aos amigos que estão estudando a Bíblia. Não é a pessoa que já é estudada, que já é batizada, que já é membro, não. A nossa prioridade é você que está estudando a Bíblia com a gente, tá bom? Nossa prioridade é você. Então, se você tem algum amigo que está com você aí, por favor, eu não quero ali fazer a pergunta, você pode fazer por mim, porque você me convidou, eu não quero aparecer, não tem problema. O convidado aí, a pessoa que te chamou, ele vai fazer com que a pergunta chegue até nós, tá? Mas a gente quer responder diretamente a você, e claro, quando a gente responde a você, alcança outras pessoas também, tá bom? Muito obrigado pela sua presença e vamos lá. Eu quero aqui pedir a Theo. Ô, Theo, tudo bem, Theo? Você pode orar com a gente, por favor? Pode abrir o seu som e orar, por gentileza. Pronto, eu posso sim. Então vamos orar. Querido Deus, amado Pai, louvado, exaltado seja o teu nome, Senhor. Nós queremos te agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, por essa oportunidade maravilhosa que temos de estudarmos a tua palavra, Senhor. Muito obrigada, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem direcionado as nossas vidas. Neste momento nós queremos te pedir uma bênção especial sobre o pastor Lucas, que o Senhor possa colocar as tuas palavras na boca dele, Senhor, e que elas possam sair como um cheiro suave aos nossos corações. Obrigada mais uma vez por tudo, dirige nossas vidas, continua conosco, perdoa os nossos pecados, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no doce nome de Jesus. Amém. Amém, muito obrigado. Minha gente, nós vamos entrar agora no estudo, e esse estudo ele é muito interessante, que é sobre a Trindade, tá bom? Nós vamos agora estudar sobre a Trindade e vamos conhecer um pouco mais sobre Deus, como ele se revela, os seus atributos, essas três pessoas que assim nós entendemos que é a Trindade e como essa manifestação faz enorme diferença para a gente, tá bom? Eu vou compartilhar aqui e a gente vai começar agora, certo? Vamos lá, então. Essa é uma versão mais estendida do que aquela que eu enviei ontem para os líderes, mas posteriormente eu vou estar também enviando para vocês o mesmo conteúdo que vocês estão recebendo aqui agora, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, nós precisamos aqui ter uma declaração, né? Ou seja, como nós vemos, como nós reconhecemos Deus, qual é a nossa percepção de Deus. Então, primeiramente, eu quero aqui expor esse conceito, que há um só Deus. E esse Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, é uma unidade de três pessoas que são coeternas. Deus é imortal. Ele é onipotente, ele é onisciente, ele é acima de tudo e sempre presente. Ele é infinito e está além da compreensão humana. Mas ele é conhecido por meio daquilo que nós chamamos dentro da teologia da sua autorrevelação. Ou seja, aquilo que nós sabemos sobre Deus é aquilo que Deus permite se conhecer, ok? Nós não podemos ter um conhecimento de Deus fora daquilo que o próprio Deus
ele se permite conhecer. Ou seja, tudo o que nós sabemos sobre ele é até o limite posto por ele mesmo para nós o conhecermos. Deus também, ele é amor, e ele é digno de culto, é digno de adoração e também de serviço por parte de toda a sua obra que foi criada. Ok? Então, nós entendemos, em primeiro lugar, que Deus, embora seja único, ele é formado por 3 pessoas, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que são 3 pessoas que nós chamamos de coeterno. Quando você vai para Isaías, no capítulo 45 e no versículo número 15, você vai encontrar a seguinte declaração: verdadeiramente, tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. É interessante que aqui o profeta ele faz uma descrição dizendo que Deus é misterioso. Por quê? Porque não somos nós que vamos com pesquisa, com análise e com estudo compreender quem é Deus. Nós o compreendemos a partir daquilo que ele se permite conhecer. E é por isso que Gordon Lewis ele tem uma declaração interessante. Ele diz: o cristianismo não constitui um registro da pesquisa do homem em busca de Deus. Não é que a gente está vivendo uma odisseia à procura de Deus. É o produto da revelação que Deus faz de si mesmo e de seus propósitos para o homem. Com base nisso, eu gosto dessa citação de Lutero, que ele diz: os homens costumam usar a máscara para cobrir o seu rosto. Isto é verdade. Mas Deus, ao contrário, usa a máscara para se revelar. É isto mesmo. A glória de Deus é tão imensa que ele tem que ocultá-la para falar conosco, diante da grandeza que Deus possui em si mesmo. Quando nós olhamos para essa realidade, nós vamos reconhecer que a grandeza de Deus, tentar descobrir quem é Deus, é um desafio muito grande para o ser humano. Era como se nós tivéssemos assim, quiséssemos conhecer as estrelas, as galáxias, as constelações a partir de uma lupa. Isso é algo extremamente grandioso para a gente, está muito além daquilo que nós podemos perceber. Alguns atributos que nós vamos ver de Deus dentro da Bíblia, e esses atributos são conhecidos como atributos incomunicáveis de Deus, é que Deus é imortal. Nós não sabemos o que é isso. Nós sabemos o conceito disso, mas o ser humano ele não experimentou isso, essa imortalidade. Nós sabemos o que é poder, mas nós não sabemos o que é onipotência. Nós temos um conceito de onipotência, que é a capacidade de poder fazer qualquer coisa. Nós temos o conceito do que é onisciência, mas longe de nós, mas muito longe de nós, de sabermos todas as coisas. Então, quando nós olhamos para Deus, esse conceito de Deus, nós vamos ver que ele é imortal, coisa que nós não temos uma concepção ampla do que é isso. Ele é onipotente, ele também é onisciente, ele é infinito e está acima de toda a compreensão humana. Então, quando nós falamos de Deus, nós não estamos entrando em um terreno comum. Nós não estamos entrando em um terreno humano, especulativo. Então, nós só podemos saber aquilo que Deus era a partir daquilo que ele demonstra ser nas Sagradas Escrituras e na pessoa de Jesus Cristo. Ok? Então, e pensa numa coisa, o conhecimento de Deus. Nós não podemos conhecer a Deus por nossa sabedoria, por nossa capacidade de raciocínio, senso analítico. É necessário uma revelação para nós que se torne conhecida a nós, ou seja, é a partir dele, e não a partir de nós que nós descobrimos de fato quem é Deus, ok? Então, esse conhecimento que nós temos, ele é um conhecimento, presta atenção nisso, tá? Esse conhecimento que nós temos de Deus, ele vai exigir inteligência, ele vai exigir raciocínio, ele vai exigir capacidade analítica. Mas entenda uma coisa, o conhecimento de Deus, através da humanidade, começa com a disposição do nosso coração. Não se esqueça disso. Tá? Você só pode conhecer a Deus a partir da entrega do seu coração. Apenas nos sujeitamos à Bíblia, que esse livro, nós podemos compreender mais de perto como Deus se revela, e esse conhecimento tem que partir do seu coração, não somente da sua mente e não somente do seu raciocínio. Como nós estudamos na semana passada, nós vemos que Deus se torna conhecido através de duas coisas: das evidências da criação e também do que nós chamamos das evidências das Escrituras.
é o que nós chamamos de a revelação geral, aquilo que Deus se revela na natureza, de acordo com Romanos, no capítulo número 1. Se você tiver com sua Bíblia, me acompanhe, por gentileza. Eu citei, mas aqui vale a pena recapitular, 2 tipos de revelação que nós vamos encontrar na Bíblia, que a gente chama de revelação especial, revelação geral e revelação especial. Tá? Então, a revelação geral está no capítulo 1, no versículo número 19 do livro de Romanos, é o que nós chamamos da a revelação que Deus faz na natureza. Diz assim: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou. A pergunta agora que a gente pode fazer para Paulo é a seguinte: Paulo, como foi que Deus se manifestou? Ele está dizendo que Deus se tornou real, Deus se tornou acessível. Aí a pergunta é: como Deus se tornou acessível? Aí ele responde no verso 5: porque os atributos invisíveis de Deus, e logo depois, isto é, seu eterno poder, sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Ou seja, só pela revelação que Deus faz. Nós temos, por exemplo, as estações. Nós temos dia e noite. Nós temos água, nós temos alimento, nós temos todos os recursos ao redor do ser humano para prover a existência humana. Se nós tivéssemos um desequilíbrio dentro dessa acomodação universal, seria impossível viver. Nós não teríamos vida. Se nós tivéssemos desequilíbrios de oxigênio, de hidrogênio, se nós tivéssemos desequilíbrios nos alimentos que nós ingerimos no nosso corpo, se nós tivéssemos desequilíbrio na luz do sol que vem até nós não poderíamos existir. Então, por trás das leis que Deus criou, existe, ele demonstra, ele apresenta uma inteligência, os atributos que nós podemos ver é a sua onipotência, porque tudo que foi criado demonstra que existe um Criador. Depois ele diz aqui, Paulo, né, nós podemos encontrar que existe uma distinção entre aquilo que é eterno e aquilo que é temporal, ou seja, então isso significa que existe um ser superior à criação, que é Deus, porque Deus se torna então o Criador. Então Paulo está querendo dizer o seguinte: olhe para a natureza, olhe para as árvores, olhe para as leis que governam a fauna e a flora, olhe para as leis que governam a astronomia, olhe para as leis que governam os astros, os movimentos, olhe para isso, e você vai perceber que por trás disso há um Deus que, com sua inteligência, com sua sabedoria, com sua infinita capacidade, ele então se torna acessível pelas obras que foram criadas. É tanto que você percebe que não existe nenhuma tribo, por mais primitiva que seja. Ou você vai ali para a Austrália, você vai ali para o interior da Amazonas, você vai para outros lugares ao redor do mundo, as pessoas mais isoladas, mas o ser humano tem um senso de Deus, a necessidade de Deus. Mas eles não têm Bíblia. E como é que eles despertam como é que existe uma reverência por objetos, por coisas? É claro que essa reverência, ela não é correta, né? Não é esse o ideal de Deus, que os objetos sejam adorados no lugar do Criador desses objetos, que a criatura seja adorada no lugar do Criador, mas, por outro lado, você vai perceber que essas pessoas expressam uma percepção da existência de Deus, que existe um ser supremo, e que esse ser supremo é interessante, a ética que muitas vezes, os valores em que muitas tribos, muitos lugares extremamente primitivos, conseguem descobrir que, através das obras que foram criadas, também é possível descobrir que leis que podem, então, governar a própria sociedade. Então, o código de ética que são formados, então, mesmo em lugares tão primitivos. Então, nós chamamos isso de revelação geral. Tá? Então, nós vamos encontrar pelo menos 2 textos para isso. O primeiro texto é esse, e o segundo texto, estou recapitulando aqui, o que a gente ensinou no sábado passado, é o que está no Salmo 19. Né? Salmo 19 também é uma evidência muito clara dessa revelação geral, porque aqui nós podemos encontrar aquilo que a própria criação de Deus sendo apresentada, quando o salmista ele levanta os olhos para o céu e faz esse tipo de declaração: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, a glória de Deus e a ação criativa de Deus, elas são perceptíveis, elas são percebidas
através da observação que o profeta aqui está fazendo quando escreveu esse texto. Então, revelação que eu estou falando aqui é geral, é Deus usando a natureza para demonstrar que existe um Criador. Agora, a revelação que a gente chama de especial, um é geral, a especial é Deus se revelando aonde? Aqui, ó, neste livro. É Deus se revelando nas Sagradas Escrituras, os 66 livros. Então, a revelação que Deus faz naquilo que está escrito, utilizando profetas, utilizando patriarcas, utilizando apóstolos para que eles escrevessem, nós chamamos isso de revelação especial, ok? Por que especial? Porque aqui é quando o texto é escrito, em que Deus age na mente do escritor, por inspiração, que o nome disso é teopneustos, e ele então passa então a escrever. E a revelação máxima da Bíblia nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo. Então, nós só podemos conhecer a Deus por aquilo que ele se revela na natureza, por aquilo que ele se revela nas Sagradas Escrituras, e a revelação máxima de Deus nas Sagradas Escrituras é a pessoa de Jesus Cristo. Então, nós temos aqui as evidências da criação, que é o texto que eu acabei de apresentar, Salmo 19, verso 1, Romanos capítulo 1, versículo 19 e versículo também 20. E aí, então, encontramos a revelação especial, que é as Sagradas Escrituras, que a Bíblia não prova a existência de Deus, mas ela simplesmente assume a existência de Deus. A suficiente evidência na existência de Deus que nós podemos encontrar nos textos bíblicos. Agora, me permita aqui entrar nessa compreensão de vocês. Tudo bem, pastor? Falou de revelação especial, revelação geral. Natureza e também as Escrituras, a plenitude dessa manifestação é Jesus Cristo. Mas falando aqui sobre o ser Deus, como era que os judeus entendiam quem era Deus? Como é que eles tinham essa compreensão de Deus? Tá? Nós vamos entrar nesse terreno aqui agora, se prepare, tá bom? Nós vamos entender agora que a percepção monoteísta de Deus. Tá? Então, vamos lá. Nós vamos encontrar alguns textos da Bíblia que vão dar assim, bastante evidência para nós e clareza, porque não somente evidência, mas também clareza para nós, ao tratarmos dessa visão, dessa percepção de quem é Deus nas Escrituras, quando pensamos sobre a percepção dos judeus sobre Deus. Vamos lá. Então, aqui nós vamos encontrar o seguinte. Nós vamos encontrar uma compreensão, deixa eu trazer para cá, uma compreensão monoteísta de Deus. Monoteísta de Deus. Onde é que está isso nas Escrituras? O que significa? Que Deus é único. Então, primeiro, o texto, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, vai dizer o seguinte: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é único Senhor. Isso aqui era a base da religião judaica, que é o Shema Israel. Ouvir, que é Shema, que é o verbo hebraico para ouvir. Então, esse texto era o texto mais importante. Quando nós vamos para Deuteronômio capítulo 4, versículo 39, diz assim: por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Nenhum outro há. Então, segundo aqui, colocação que nós podemos encontrar de que Deus ele é único, que ninguém pode ser comparado a Deus, tá bom? Vamos avançar mais um pouco. Isaías 43, 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que eu sou eu mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou, depois de mim nenhum haverá. Então, perceba nesses três textos aqui a percepção judaica, teológica, bíblica, de que Deus ele é único, ok? Então, você vai encontrar isso nessas três passagens. Quem é Deus? Ele é único. Então, não se pode comparar. Nós encontramos dentro da teologia bíblica, da compreensão de Deus, em primeiro lugar, o monoteísmo. Deus ele é único. Agora, quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos chegar a uma conclusão. Sabe qual é? É que essa compreensão de que Deus é único, ela não é exclusiva do Antigo Testamento. A compreensão de que Deus é único, ela ocorre tanto no Antigo Testamento, como também ocorre no Novo Testamento. Então, Deus é único, pastor? Sim, Deus é único. Aonde está isso? Nos textos que nós acabamos de ler, mas também você vai encontrar agora no Novo Testamento. Jesus Cristo, ele aponta para isso
E ele cita praticamente o mesmo texto de Deuteronômio, capítulo 6, a mesma coisa. E você pergunta, onde é que está isso na Bíblia? Vamos lá. Notem vocês aqui. Jesus ele teve várias pessoas que não acreditavam no seu ministério, nem na sua divindade, e nem tão pouco nos seus ensinos. E aqui nós temos um exemplo que diz o seguinte: chegando dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Ele perguntou para Jesus, e Jesus respondeu, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, Cristo aqui está dizendo a mesma coisa que Moisés disse em Deuteronômio, capítulo número 6. A mesma coisa que Isaías também diz no capítulo 42. A mesma coisa. Que Deus, ele é único. E depois diz qual o nosso comportamento em relação a Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de toda a tua força. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba que fez a pergunta para ele, muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento e de toda a força, e amar o ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Qual é a conclusão que nós chegamos aqui? É que o ensinamento do Antigo Testamento sobre o Deus único, ele é reafirmado no Novo Testamento. Está claro isso para você? Está claro isso para você? Então, perceba, tá? Primeiro, Deus se revela através da natureza, através da Bíblia, e a plenitude dessa revelação é Jesus Cristo. Depois, o Antigo Testamento diz que ele é único. O Novo Testamento também segue nessa mesma linha. Deus é único. Agora, vamos compreender agora alguns textos que com certeza vão mexer com você, tá? Vão mexer com você. Que é o seguinte: quem é a revelação de Deus? É Jesus Cristo. Jesus Cristo revela a Deus, ok? Então, a revelação suprema de quem é Deus está em Jesus Cristo, ok? Vamos abrir aqui a Bíblia agora, no livro de João, capítulo número 17. E você vai ver aqui um dos textos mais incríveis dessa revelação que Cristo faz sobre vida eterna, sobre salvação, sobre conhecimento de Deus e sobre Deus ser único. Vamos lá? Abra sua Bíblia, por gentileza. Deixe sempre a sua Bíblia perto de você, tá bom? Porque isso vai te ajudar bastante, tá certo? Então vamos lá. João capítulo 17, versículo número 3, diz assim: e a vida eterna é esta. Qual é a vida eterna? Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu diria que talvez esse fosse o versículo, talvez o versículo mais importante da Bíblia. Aí você diz assim, peraí, pastor, mas o versículo mais importante da Bíblia não é João capítulo 3 e versículo 16? Talvez não. Eu vou dizer por quê. Por quê? Jesus Cristo está dizendo que nós temos que conhecer a Deus. Nós temos que conhecer a Deus. Eu pergunto uma coisa para vocês. Você recebe presentes de pessoas que você nunca viu na vida, que você não conhece? Eu tenho 2 filhas, elas não recebem. De jeito nenhum, de forma nenhuma. A gente não sabe o que tem ali, naquele pacote, com pessoas desconhecidas. Agora, se eu tenho aqui a Dioné, se eu tenho aqui o Ronaldo, se eu tenho aqui a Jo, se eu tenho aqui o Ayrton, se eu tenho aqui a irmã Selma, que vão entregar algo para minhas filhas, eu fico completamente seguro. Você sabe por quê? Porque eu conheço essas pessoas. Jesus está falando aqui que a coisa mais importante que nós temos na vida é conhecer a Deus. O que Jesus faz no Calvário é o presente que Deus dá para você. Aí a pergunta é, vocês acham que as pessoas vão aceitar o presente de Jesus na cruz sem conhecer quem é Deus? Então precisa ter o conhecimento mínimo de quem é Deus para aceitar aquilo que ele faz por nós. É por isso que João, capítulo 17, versículo 3, diz que te conheçam,
Porque quando nós conhecemos a Deus, no capítulo 17, versículo 3 de João, nós somos capazes de aceitar tudo aquilo que ele tem para nós, inclusive Jesus Cristo morto na cruz, ok? Então, o conhecimento de Deus, ele antecede tudo aquilo que nós acreditamos e que nós também recebemos de Deus. Então, Jesus Cristo, ele veio para revelar a Deus, ok? E aí a pergunta fica no ar, mas espera aí, Jesus Cristo era Deus ou não? Jesus Cristo era Deus? Porque a pergunta é, se Jesus Cristo era Deus, então Deus não é o único. Esse raciocínio, ele não está correto. Ele está errado. E eu vou mostrar por quê. Primeiro, porque quando Deus uniu o homem e a mulher, ele disse, vocês serão o que agora? Quantas carnes? Quantas carnes? Uma só carne. Quando Jesus Cristo ora em João capítulo 17, ele diz que eles sejam um como nós somos um. Jesus Cristo e o Pai. Quando você olha para Paulo falando sobre o corpo, ele quer dizer que ele explica que nós somos um em Cristo. Então a pergunta é: Deus pode ser único e ao mesmo tempo ser formado por mais de uma pessoa? Sim, claro que sim. Ele pode ser formado por uma pessoa, duas pessoas, três pessoas ou mais do que isso, desde que a Bíblia demonstre que essas pessoas são da mesma natureza e possuem os mesmos atributos. Ok? Se essas pessoas possuem os mesmos atributos e têm a mesma natureza, então elas fazem parte dessa divindade que nós chamamos Deus. Aí você diz, mas pastor, como é que elas podem ser única e ser distinta? Elas são única em natureza e elas são distintas quando se fala de pessoas. Por que que o Pai, o Filho e o Espírito Santo podem ser colocados juntos como as três pessoas da Trindade? Por quê? Porque nós entendemos que essa compreensão de Deus, ela só é possível, entenda as palavras, pela natureza que essas três pessoas possuem, ok? Elas possuem a mesma natureza e elas possuem o mesmo caráter, embora sejam três pessoas distintas. Nós vamos seguir agora e vamos ver primeiro. Eu vou trabalhar hoje com vocês a divindade do Filho, um pouco sobre as três pessoas e vou concluir o estudo. E no sábado que vem nós vamos estudar sobre a primeira pessoa, a segunda pessoa, perdão, que é Jesus Cristo, e depois nós vamos estudar sobre o Espírito Santo. Vamos, em primeiro momento aqui, entender que se Jesus Cristo é a revelação máxima de Deus, então isso significa dizer que nós precisamos responder a seguinte pergunta: Jesus é Deus? Se é, onde está na Bíblia essa declaração? Preparados aí agora? Vamos lá? Abra sua Bíblia em João, capítulo número 1. João, capítulo número 1. Vamos então aqui agora, tá? Sobre Cristo como Deus. Essa partezinha que você está vendo aqui agora, que está em vermelho, é a palavra grega para Deus, que é theos. Theos, ok? Olha o que o texto diz. No princípio era o verbo estava com Deus. E quem era esse verbo? Esse verbo era Deus, theos. E o verbo se fez carne. Quem se fez carne? Jesus Cristo. Então, olha a sequência. O verbo era Deus,
E esse Deus, ele se fez carne, Theos. Capítulo 1, versículo 1 e versículo número 14. Depois, em João, capítulo 20, abra sua Bíblia no capítulo 20, versículo 28, por gentileza. João 20, versículo 28. Olha o que o texto diz por ocasião da ressurreição de Cristo. Cristo ressurge e ele vai, então, para os meus discípulos. E um dos discípulos, que foi Tomé, não estava na ocasião para colocar a mão do lado e tocar nele. Mas você encontra o texto de João, capítulo 20, versículo 28, dizendo: respondeu Tomé quando viu a Cristo, Senhor meu, e Deus, Theos meu. Ok? Então, na compreensão joanina, ele não tem nenhuma dificuldade de ser um judeu, como João, e ter a sua percepção, a sua revelação bíblica de que Deus, ele não é uma só pessoa. Porque ele aponta para Cristo como sendo Deus. Depois, João 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito é Jesus Cristo, Theos, que está no seio do Pai, é quem revelou. Ou seja, deixa eu aqui olhar nos seus olhos, quero dizer para você que a gente tem a expressão máxima de Deus revelada através de Deus, que é Jesus Cristo. É o que o texto está dizendo. É o que a Bíblia está dizendo. Ok? Aí você diz assim, pastor, mas existem mais textos na Bíblia que deixam com muito mais clareza de que Jesus Cristo é Deus? Se prepare agora. Vamos ver mais alguns textos. Olha só. João 5, 20. Também sabemos que o Filho de Deus, ele é o sujeito da frase, é vindo. E nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro. Quem é verdadeiro? Em seu Filho, Jesus Cristo. Este está se referindo a Jesus Cristo, que é o Filho, é o verdadeiro Deus, Theos, e a vida eterna. E a vida eterna. Ok? Então você vai encontrar isso muito claro. Agora vamos para a teologia paulina. Ou seja, o grande teólogo Paulo. Como ele enxergava Jesus Cristo? O judeu que lia Shema, que entendia o Deuteronômio capítulo número 6. Ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de quê? Theos, Deus. Então, Paulo não olhou Jesus Cristo como alguém que foi criado. Ele não olhou alguém como para alguém que foi um Deus de segunda categoria. Ele diz, não, ele existe como Deus. E ele não julgou que era uma usurpação ser igual a Deus. Você já imaginou isso? Como isso é muito sério? É o que o texto está dizendo, igualdade. Igualdade. Agora, veja o que ele diz em Colossenses 2, verso 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude. Ele não está falando aqui que é parcial, que Cristo é um Deus de segunda categoria, um Deus inventado, um Deus inferior. Ele não fala nada disso. Ele diz que em Jesus Cristo está corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude. E quando você vai para Tito, no capítulo 2, verso 3, diz, aguardando sobre a volta de Cristo, o aspecto mais escatológico aqui agora, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aí alguns tentam interpretar, dizendo, não, mas aqui está falando de Deus Pai e está falando de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Salvador e que Deus é o grande. Lê o verso seguinte que você vai perceber que não. Que ele está falando do mesmo sujeito. O sujeito aqui é Cristo. Ele é Deus, Theos, e ele é Salvador. Diga amém aí, viu? Diga amém. É isso aí, amém. Ele é Deus e ele é Salvador. Agora, Romanos 9, versículo 5. Deles são os patriarcas. Aí agora ele vai para a descendência, falando de Cristo, da humanidade de Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Olha que coisa incrível. Paulo fala da descendência da carne de Cristo e depois diz que esse
da descendência da carne é Deus sobre todos, bendito para sempre. Bendito para sempre. Teós de novo. Ok? Avançando. Olha o que ele diz em Hebreus, no capítulo número 1, versículos 6 a 8. A pergunta é, se é Deus, então ele tem que ser adorado. Porque se fosse um Deus de segunda categoria, não precisava nem ser adorado. E olha o que o texto diz. O texto claramente diz assim, ó. E novamente, ao introduzir o primogênito, é o pai introduzindo o primogênito no mundo. Diz, e todos os anjos de Deus façam o quê com Cristo? O que é que deve ser feito com Jesus Cristo? A adoração. Pergunta, o que distingue, qual é a distinção que existe entre ser criado e ser divino? O que define o ser criado e o ser divino? Além de ser imortal, além de ser imutável, além de ser onisciente, além de ser onipotente, o que distingue? Sabe o que distingue? Adoração. Deus não adora nada. Deus, ele é adorado. Ele é adorado. E aí, então, você vê Jesus Cristo sendo introduzido e o Pai dizendo, aqui está o meu filho. Atenção, anjos, podem dobrar os joelhos e adorar a ele. Você sabe por quê? Porque ele é igual a mim. É isso que está em Hebreus, capítulo número 1. Não há diferença. Ok? Agora, olha com que clareza, com que nitidez nós podemos ainda chegar a essa conclusão, ainda em Hebreus, capítulo número 1. Ele diz, ainda quanto aos anjos, aquele a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo, mas acerca do Filho, diz que o teu trono, ó Deus, ou seja, é Deus o Pai, dizendo que Deus o Filho tem o trono e que esse trono é para sempre, e exceto de equidade, é o centro do seu reino. É Deus dizendo que o reino é de Cristo, que o trono é dele e que Jesus é Deus. Que Jesus é Deus. Deus. Aí então nós vemos 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, diz assim, Simão Pedro, servo, ele está se apresentando e dizendo quem é Cristo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Mesma pessoa que tem aqui duas características. Ele é Deus e ele é Salvador, e é Jesus Cristo. Ok? Espero que os textos que foram apresentados sejam claros, porque não dá para ser mais claro do que isso. Indo para João, indo para Paulo, indo para Hebreus, para Filipenses, para Romanos. Não dá para ser mais claro do que isso. E todos eles, o verbo está lá. Aliás, o título está lá. Deus, Theos, é Cristo. Ok? Aí, então, nós começamos a perguntar, tudo bem. Jesus Cristo chegou ao ponto de dizer que ele e o Pai são um. Agora, é possível que, além da divindade de Cristo, nós temos a divindade de outra pessoa que pode se encaixar nessa divindade que já é comum ao Pai e ao Filho? Claro que sim. Mas nós não podemos inventar. Nós temos que ir para a Bíblia. Nós temos que ir para o texto. E entender-se no texto a lucidez e clareza para dizer que, de fato, existe mais de uma pessoa em um Deus que é único, mas é formado por mais de uma pessoa. Ele existe em mais de uma pessoa, é que o texto está apontando. Então, nós vamos começar primeiro pelo Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, nós vamos encontrar agora o Senhor Deus. Está falando aqui, Isaías 48, verso 16. Agora o Senhor Deus, está se falando do Pai, me enviou a mim, o Filho é o que está falando, e o seu Espírito Santo, e o seu Espírito. O Espírito Santo. É só abrir o texto. Antigo Testamento. Eu não estou indo nem para Gênesis, como diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu não estou indo nem para Gênesis capítulo número 2, que tem um texto que fala sobre isso. Eu não estou indo nem para Gênesis capítulo número 5, desçamos, confundamos os homens. Eu não estou nem indo para isso. Eu estou indo para Isaías. Isaías 42, verso 1. Pus o Pai sobre ele. Quem é sobre ele? É o Messias. E o que Deus colocou sobre o Messias? O Espírito Santo, o meu Espírito. E ele promulgará o direito para os gentios. Que coisa linda, né? Quando eu olho para esses textos, meu coração bate forte, viu, gente?
Bate forte. E aí nós temos que entender, compreender o texto. Vamos para o texto. O texto sempre tem algo a nos dizer, né? Agora, quando nós vamos para o Novo Testamento, existem dezenas de textos sobre a Trindade no Novo Testamento. Vou apresentar alguns para vocês. O primeiro deles é o mais conhecido, né? E o pessoal fazendo polêmica, se o texto existia. Não existe um texto sério que não tenha Mateus 28, 19 e 20. Não existe um texto sério. Nenhum manuscrito sério. Nenhum manuscrito sério que diga que isso aqui não é inspirado. Portanto, vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Eu não teria nenhuma confusão mental para entender que existem 3 pessoas na Trindade, com o batismo, que é a parte mais importante da demonstração exterior de que nós pertencemos a Cristo. E isso só pode ser feito na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas como se não bastasse, 2 Coríntios 13, verso 14. Graça vem de Jesus Cristo. Amor de Deus. Comunhão, Espírito Santo. Seja com todos vocês. Ok? Vamos para mais um texto. 2 Coríntios 12, 2 Coríntios 1, versículo 21 e 22. Mas aquele que nos confirma conosco em Cristo, que é o ungido, que é o Messias, nos ungiu é Deus, que é Deus o Pai, que também nos selou, nos deu o penhor do Espírito em nosso coração, os 3 agindo. Os 3 agindo. Vamos seguir mais um pouco? Vamos lá. 1 Pedro 1, 2. Nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Nós somos santificados. E aí vem a pergunta, peraí, pastor, peraí, eu quero entender uma coisa. Vou fazer uma pergunta para você. É possível ser santificado sem Deus? Você pode ser santificado sem Deus? É possível, né? E como é que o Espírito Santo é chamado? Qual é a função do Espírito Santo? Santificar a mim e a você. O problema, você sabe o que é? É que a gente faz uma confusão na nossa cabeça, porque dentro da economia dinâmica da Trindade, a gente acha que um que tem função diferente é inferior ao outro. E aí você precisa entender que na Trindade existe um aspecto que a gente chama de relacionamento funcional. O que é que significa isso, pastor? Que embora Jesus seja igual ao Pai, o Espírito Santo seja igual a Jesus e ao Pai, os 3 são iguais, eles têm papéis bem distintos na criação e na redenção do ser humano. Papéis distintos não quer dizer inferioridade de pessoas. Aí as pessoas confundem, né? Não, mas Jesus Cristo é o Filho. Sim, é o Filho, porque ele veio nos deixar o exemplo. Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se Cristo não existisse, como é que a gente iria imitar? Então, Cristo se torna uma referência para ser, então, um modelo para a gente. Seguir os passos de Cristo. Aí você vai para Romanos 8. O que é que Jesus Cristo faz pela gente? Ele nos resgata, nenhuma condenação há nos que estão em Cristo Jesus. Eu não estou aqui nem citando Romanos 8. Aí depois eu vejo lá em Romanos 8. Quantas vezes o Espírito Santo aparece? 22 vezes. 22 vezes em Romanos 8, para dizer que a função do Espírito é o quê? Nos libertar, nos dar vida, nos guiar, nos dar paz, nos regenerar, pegar as nossas fraquezas e transformar nossas fraquezas quando a gente não sabe orar e traduzir as necessidades do nosso coração. Aí depois, na última parte de Romanos 8, Paulo não vai falar do Espírito. Ele vai falar o seguinte, que nem nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, perceba, Romanos 8, você vê o papel do Espírito, você vê o papel de Jesus Cristo e o papel de Deus. Economia, o nome técnico, teológico é a economia divina, como ela se relaciona, de forma didática. Continuando. Vamos lá. Vamos continuar. Esse é um dos meus textos prediletos, né? João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graças e paz a vós outros.
Quem é que vai dar graça e paz para as 7 igrejas e para nós hoje? Da parte daquele que era, que é e que há de vir. Aqui não está falando de Jesus, aqui está falando do Pai. Porque Jesus vem depois. Mas antes de Jesus vem quem? Dos 7 Espíritos. Aí a pessoa, não sei se você já viu, né? Já viu aquela coisa lá? Aquele argumento que diz assim, não, mas o Espírito Santo não tem trono e nem precisa, porque não é a função dele sentar-se no trono. A função dele é acompanhar as 7 igrejas. É tanto que não é o Pai que está falando para as 7 igrejas. Aí o pessoal diz, não, mas o Espírito Santo está falando. Amigo, o Espírito Santo está falando 7 vezes nas 7 igrejas do Apocalipse. E está aparecendo aqui como um elemento da Trindade, ali entre o Pai e o Filho. Primeiro aqui, ó, aquele que era, que é, que há de vir, o Pai. Depois os 7 Espíritos, é o mesmo 7 Espíritos que está diante do trono, Apocalipse capítulo número 5. E depois vai falar de Jesus Cristo. Os 3, ó, os 3 juntinhos. Quer ver? Vamos lá. Olha o que diz aqui. E da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Então, há um que é e que há de vir. Há outro que a gente chama de 7 Espíritos. E há outro, que é Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama. Aí você vai ver o Pai amando, o Espírito Santo amando, você vai ver o Pai criando, o Espírito Santo criando, Jesus Cristo criando. E essa é a dinâmica da Trindade. Ok? Vamos avançar aqui e chegar para a parte mais conclusiva, porque, por incrível que pareça, já faz quase 50 minutos, 55 minutos. Então, o Deus das Escrituras, como ele é? Ele revela as qualidades através dos nomes que esse Deus pode ser identificado. Por exemplo, ele é El Elohim. O que é que significa isso, pastor? Que ele é todo-poderoso. Ele é Yahvé. O que significa isso? Ele autoexiste. Ele é Adonai. O que significa isso? Ele é o legislador todo-poderoso. O que Deus faz? O que Deus faz? Deus cria. Gênesis 1, verso 1. O que Deus faz? Deus sustenta. Hebreus 1, verso 3. O que Deus faz? Deus salva. Deuteronômio 5, verso 6. Deus é digno de adoração. Apocalipse 14, 6 e 7. Deus é eterno. 1 Timóteo 1, 17. Está claro isso para você? Espero que esteja claro. Queria aqui só fazer uma aplicação em sua vida, tá? Deus é capaz de criar algo novo em você. Deus é capaz de sustentar a sua vida. Deus é também capaz, sabe de quê? De salvar você. Deus é capaz de dizer para você, me adore com espírito e em verdade. Deus é aquele Deus que é o Rei eterno. É nele que nossos olhos devem se fixar. Se você precisa de um milagre em sua vida, segure na mão do Deus Todo-Poderoso. Ele existe, está perto da gente, ele é real. Ele se tornou conhecido, ele se tornou acessível a todos nós. Depois nós vamos encontrar aqui os atributos. Quais são os atributos de Deus, pastor? Vamos lá. A gente chama de atributos comunicáveis. O que é o atributo comunicável? O atributo comunicável é aquilo que Deus tem e ele transfere para mim e para você. Deus é amor. E o que é que Deus quer que você tenha na sua vida? Que você ame. Porque se nós não amamos, nós não temos o atributo comunicável dele. Aqui diz que Deus tem graça. Então isso quer dizer que Deus dá graça para nós. E nós somos salvos mediante a fé, nós somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Depois ele tem em si mesmo, ele tem misericórdia, santidade, justiça e verdade. Então tudo aquilo que Deus possui em sua natureza, que é comunicável, ele quer ver em você e quer ver em mim. Amor, graça, misericórdia, santidade, justiça e verdade. Agora existe aquilo que a gente chama, dentro da teologia, dos atributos incomunicáveis de Deus, que são eles, vida em si mesmo. Ou seja, nós perdemos a nossa vida, né? Nós nascemos, crescemos, nos reproduzimos, envelhecemos e morremos. Mas esse ciclo
que é comum na natureza humana, não existe. Não existe no ser humano. Ok? Não existe. Deus é o Deus que sempre existiu. Esse tipo de declaração nós não podemos ter em nossa vida. Nós não podemos dizer sobre nós mesmos isso. A outra coisa que nós vamos encontrar é que a vontade de Deus ela é independente. Ela não precisa estar subjugada, submetida a nenhuma pessoa. A vontade de Deus ela é absoluta. E essa é a vontade que é própria de Deus. A sua onisciência, ou seja, quem vai compreender tudo aquilo que está na mente de Deus, não se dá. A sua onipresença é que ele pode estar em qualquer lugar, ele sabe tudo, ele conhece tudo, pode estar em qualquer lugar, e a sua onipotência. São os atributos que a gente chama de incomunicáveis. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos descobrir uma coisa, e aqui eu queria, pena que o tempo está voando, já são 4 horas, mas eu queria aqui passar algumas coisas para vocês. Deus é soberano. Eu vou tocar aqui num assunto sensível para vocês aqui agora. Daniel 4:35 diz: segundo a sua vontade ele opera, e não há quem lhe possa deter a mão. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Vou fazer aqui uma pergunta para você, tá? Vamos aqui agora criar uma polêmicazinha, mas a gente vai dar uma saída para essa polêmica, tá? Quem foi que causou a pandemia? Foi Deus, o diabo ou foi o homem? Quem causou a pandemia? Foi Deus, o diabo ou foi o homem? Eu posso dizer que foi o homem e a resposta vai estar certa. Eu posso dizer que foi o diabo e a resposta vai estar certa. E posso dizer que Deus é responsável e a resposta vai estar certa. O homem é responsável por causa da sua natureza pecaminosa e egoísta e desastrada, afetada pelo pecado. E muito do que acontece nesse planeta é responsabilidade das escolhas erradas que o homem faz. Segunda coisa é que a gente sabe que o inimigo das nossas vidas, enquanto Jesus Cristo veio para que nós tivéssemos vida em abundância, o inimigo veio para fazer 3 coisas: matar, roubar e destruir. Mas se eu dissesse que Deus não tem o controle do que está acontecendo no mundo, com quase 4 milhões de mortos e com mais de 222 milhões de contaminados, Deus não seria soberano. Você entendeu agora? Deus não seria soberano. E o que eu quero dizer é que aconteça o que acontecer nesse mundo, Deus que é soberano, ele tem o controle de tudo aqui nas suas mãos. E mesmo que você não entenda, e eu não entendo, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é verdade, Deus tem misericórdia, Deus ama esse mundo com graça. E tudo que acontece nesse mundo está sob o controle ininterrupto e intransferível nas mãos de Deus. Por isso que ele é soberano. O seu filho enfrentou uma cruz, mas ele não deixou de ser soberano. O seu filho foi castigado antes de ser crucificado, mas Deus não deixou de ser soberano. Não deixou de ser soberano. Cristãos primitivos sofreram, morreram, foram perseguidos e crucificados e viraram postes na época do imperador Nero. Pessoas queimadas e mortas no Coliseu. Mas Deus não deixou de ser soberano. O mundo pode estar confuso. O mundo pode estar inseguro. O mundo é instável. Mas Deus é soberano. Nada foge do seu controle. Nada. Em nenhum momento, desde que o universo passou a existir, nada, nem por um segundo, ficou fora do controle de Deus, porque ele é o quê? Soberano. Então, isso significa que quando eu tenho essa compreensão da soberania de Deus, mesmo que eu não esteja entendendo tudo, mesmo que fica difícil de aceitar tudo, o que faz toda a diferença, pastor? Sabe o que é? É que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque aqueles que amam a Deus terão um ponto final na sua vida dirigido pela soberania de Deus. O que eu quero dizer é que nós precisamos de seres humanos que tenham mais a sua vida. Deus como centro do que o homem como centro. Tire suas esperanças de pessoas no sentido do que elas podem melhorar. Coloque sua esperança em Deus, porque é o único que pode transformar. Suas esperanças precisam estar nele. E aí, então,
com base nisso, nós podemos dizer o seguinte, que a Bíblia revela o pleno controle de Deus sobre o mundo. Mesmo assim, ele respeita a nossa liberdade individual de decisão. Salvação é algo inclusivo. Ele quer salvar todos. E não é exclusivo. Salvação de alguns. A Bíblia é clara ao afirmar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós entramos num dilema hoje. Qual é o dilema? A onisciência divina, o Deus que sabe tudo, e a liberdade humana, a capacidade de decidir tudo. Assim como o conhecimento que um historiador tem daquilo que as pessoas fizeram, ou seja, no passado, ele não tem controle nenhum. O conhecimento divino a respeito daquilo que os homens irão fazer não interfere em suas decisões efetivas. A presciência de Deus, que é o que vai acontecer no futuro, o conhecimento, não viola a liberdade humana. Para nós concluirmos a singularidade de Deus, nós vamos encontrar, em primeiro lugar, em contraste com o paganismo das nações vizinhas, Israel cria na existência de um Deus único, conforme os textos que eu já apresentei. O conceito cristão de um Deus triuno, ou de uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, em vez disso, enfatiza que não existe um panteão de Deus. Ele é único, porque é único em natureza, único em caráter e único em propósito. E há três pessoas que são assim, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Deus, além de ser único, ele é plural nessa sua unicidade, porque são pessoas distintas, que possuem características iguais. Embora o Antigo Testamento não ensine explicitamente que Deus é triuno, ele alude à pluralidade em Gênesis 1, em Gênesis 3, em Gênesis 11, em Isaías, como a gente já colocou, e há referências que distinguem o Espírito do próprio Deus, como Isaías 46 e 48. E aí, então, a gente precisa se perguntar, né? Como nós podemos ter um relacionamento com esse Deus? Como é que a gente pode amá-lo? Como é que a gente pode servi-lo? Como é que a gente pode segui-lo? Aqui nós encontramos que isso só pode acontecer por meio de Jesus Cristo. E nós temos esse lampejo de quem é Deus e como ele revela o plano, os planos, o caráter de Deus. Nós encontramos em Jesus Cristo o Deus que se relacionava com o Pai, essa relação que eu disse antes, né, de uma forma amável ou amorável. Mas quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos encontrar que o Filho tem o seu papel, o Espírito tem o seu papel e o Pai tem o seu papel. O Pai parece atuar como fonte, o Filho como mediador, o Espírito como atualizador, o aplicador. Eles aparecem envolvidos naquilo que é importante para a salvação do ser humano, que este é o ponto mais importante quando nós olhamos para a Trindade. E quando nós colocamos os olhos nisso, nós vamos encontrar a morte de Cristo como o centro do plano da salvação que desvendou ao universo o infinito amor desse Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe. Que Deus guie os seus passos. Que conhecer o Deus de João 17, verso 3, seja o alvo contínuo da sua vida. Entender que esse Deus é único, como Deuteronômio, e como também a mensagem de Marcos. Ele é único, mas ele é triuno. Por que é triuno? Porque são três em caráter, da mesma substância, da mesma natureza, com os mesmos atributos, mas são pessoas distintas, mas um único Deus. Que esse Deus seja presente na sua vida, viu? Que ele fortaleça você e te dê a paz que excede todo entendimento. E eu quero dizer para você que não vale a pena ter uma vida centralizada em pessoas e nem uma vida centralizada no eu. Mas vale a pena existir com a vida centralizada em Deus. E é isso que ele pede de mim e de você agora. Me dê seu coração e me ame de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Por aquilo que Deus faz por nós, a nossa resposta para ele só pode ser uma, né? Eu vou adorar esse Deus. Eu vou adorar esse Deus. É isso que deve nos mover. É isso que deve nos mover.
ao invés das pessoas ficarem só com debates teológicos, que às vezes as tornam mais superficiais e secas. Nós temos é que conhecer o Deus e falar desse Deus para termos em nós os atributos comunicáveis de Deus. Que Deus te abençoe. Feche os olhos. A gente vai encerrar agora pelo YouTube. Eu terei aí mais 10 minutos aqui pelo Zoom para quem quiser fazer alguma pergunta. Feche os olhos e vamos falar com Deus. Pai Santo, obrigado por estar conosco nessa tarde. Por ser o único Deus, o Deus único que nós adoramos. Mas esse Deus que se revela a nós através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, executando em nossa vida o plano da redenção e tendo o controle absoluto e soberano e supremo de todo o universo. Nós queremos dizer, Senhor, que nós queremos nos parecer mais contigo, queremos caminhar contigo e queremos, por tua graça, fazer a tua vontade. Nos abençoe e abençoe cada um dos amigos que se encontram conosco nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, gente. Foi um prazer estar com vocês. Se você foi convidado aqui por alguns nossos amigos, quer fazer alguma pergunta, você pode usar aqui embaixo reações. Eu vou abrir. Se você quer que o seu amigo pergunte por você, eu abro o microfone e a gente vai conversando aí agora por alguns minutos. Tá bom? Tem alguma pergunta aí para você, de vocês? Estarei sempre seguro, pois meu Deus é o Supremo.